Olá, boa tarde, a graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos e amigos. Tudo bem com você? Como você está? Quero dizer que eu estou com saudade de vocês. Passei um período sem gravar vídeo devido às circunstâncias de saúde, problemas profissionais, tendo que ajeitar algumas coisas, mas estamos aqui de volta, retomando o nosso programa Pergunte ao Pastor. E a pergunta de hoje vem da nossa pastora Alcilene. Isso mesmo, a nossa pastora me enviou uma pergunta e eu trago hoje a pergunta da nossa pastora. Mas antes disso, me responda uma coisa: você já curtiu o nosso canal? Você já compartilhou o nosso canal? Você tem feito comentários no nosso canal? Então eu quero te dizer, deixe agora mesmo aí o seu like, compartilhe, para que possamos alcançar outras pessoas e assim o nosso canal possa crescer, divulgar, abençoar outras vidas, porque as perguntas que por vezes chegam a mim são perguntas que outras pessoas gostariam de fazer, não fazem por diversos motivos, às vezes até mesmo por não ter acesso ao seu pastor, a quem perguntar. Então, que você possa fazer a sua parte nessa obra missionária, nessa obra evangelística, que é somente dar o seu like aí e compartilhar com no mínimo de 3 a 5 pessoas. Isso já vai aumentar a nossa rede de alcance. E eu quero dizer o seguinte, tá? Eu também estarei abrindo para responder a vocês que não faz parte do nosso ministério, que por vezes não tem o meu contato direto. Então eu quero dizer o seguinte, a você que está nos acompanhando, que já curtiu os nossos vídeos, que já compartilhou os nossos vídeos, eu vou estar aceitando a sua pergunta para poder responder aqui no canal Pergunte ao Pastor. Então faça isso, curta, compartilhe, comente, faça aí o seu comentário e junto com o seu comentário envie a sua pergunta e eu estarei respondendo. Você já sabe, eu sou o pastor William Freire, do Ministério Evangelístico de Nova Vida. Estamos situados em Vasconcelos, tá? Estamos situados em Vasconcelos, na rua Icapuí, Serra Verde, lote 2, quadra A. Rua Icapuí, Serra Verde, lote 2, quadra A. Os nossos cultos são quarta-feiras, 19h30, tá? Culto de oração, cura, libertação. Domingo, a nossa escola bíblica dominical, às 17h30. E o nosso culto público de louvor e adoração, às 19 horas no domingo. Sejam bem-vindos ao nosso ministério. Aguardo você lá para cultuarmos a Deus juntos. E agora, deixa eu pegar aqui a pergunta da nossa pastora Alcilene. E a pergunta da nossa pastora é: pastor, no céu, nós iremos nos reconhecer? Nós teremos memórias e lembranças dos nossos entes queridos e das pessoas que nós conhecemos? Foi o que a pastora me colocou. Ela tem a opinião dela, mas ela mandou a pergunta dela para o Pergunte ao Pastor. Então sim, eu creio que nós teremos consciência das coisas, tá? Nós teremos uma plena consciência de todas as coisas e eu quero abordar com isso alguns pontos aqui, tá? Não somente para a pastora, mas a todos que nos acompanham. Algumas nós vamos ver, não teremos como abrir em todas as passagens, mas nós veremos algumas passagens e alguns fatos bíblicos que me dão essa certeza, que me garantem que nós sim teremos uma plena consciência, que nós não ficaremos lá sem saber quem somos ou a quem conhecemos, não. E aí eu quero começar, para nós começarmos a desenvolver esse pensamento, é que a Bíblia nos mostra
que tanto os salvos quanto os condenados terão consciência de seu estado, tá? As pessoas que estarão salvas, elas terão consciência de sua salvação, bem como aqueles que se perderem terão consciência de seu estado de condenação, tá? E é até o racional, né? E a Bíblia diz que o nosso culto ele deve ser racional, que nós devemos apresentar com sabedoria, com consciência, com inteligência e com argumentos aqueles a quem inquirirem a razão da nossa fé. Então, ora, imagina uma pessoa lá no estado de condenação sendo punida sem saber o porquê. E nós observamos aqui na terra hoje, a pessoa quando ela vai presa, quando ela passa por um julgamento, antes ela é julgada, ela é presa preventivamente, julgada, condenada, e ela vai para uma prisão. Ela sabe o motivo, ela sabe por que ela está passando pelo aquele momento de privação da sua liberdade, quer seja por 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou perpetuamente, como tem em alguns países. Mas a pessoa não é simplesmente lançada no cárcere sem saber o porquê. Por outro lado, na paz, tá? Outros na paz e alegres ficariam num estado de, vamos dizer assim, uma alegria sem nexo. Porque eu estou alegre, eu estou feliz. Mas por que eu estou alegre? Por que eu estou feliz? Por que eu estou vivendo aqui esse momento de paz? Por que eu estou vivendo aqui esse momento de tranquilidade? Se a pessoa não tiver esse discernimento, não faz sentido que seja assim. Mas deixa eu lhe falar, João, ele viu uma grande multidão que chegava da grande tribulação. Se referindo aos mártires e todos que irão morrer professando a sua fé em Cristo. Nós vemos na passagem João proferindo que ele vê uma grande multidão que chegava da grande tribulação, e não de grande tribulação, mas que chegava da grande tribulação. Tais irmãos estarão proclamando a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim diz João, tais irmãos estarão proclamando salvação ao nosso Deus, salvação ao nosso Deus, ou seja, elas terão consciência de que naquele momento estarão e foram salvos por causa do nosso Senhor, aleluias. Certa vez, quando Moody, aquele que é considerado o príncipe das pregações, do evangelismo, foi-lhe perguntado se Moody foi feita a seguinte pergunta: Moody, você crê que há possibilidade de nós não termos consciência quando nós chegarmos ao céu? E a resposta de Moody foi: não posso crer que lá no céu serei mais ignorante do que sou aqui. Um dos grandes, um dos maiores evangelistas, ele disse: eu não posso crer que lá no céu eu vou ser mais ignorante do que eu já sou aqui. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, meus amados, nós entendemos que o tabernáculo, ele prefigurava o templo, as coisas que estavam por vir. O templo, a vinda de Jesus e a sua igreja.
e hoje a igreja está estabelecida. E aí, quando Jesus dá um exemplo de como nós deveríamos orar na presença dos discípulos, ele dá o exemplo de que nós devemos fazer aqui na terra como é no céu. Então nós temos um estado de consciência aqui na terra. Jesus, ele nos dá um caminho, nos dá uma direção, sabedor que somos capazes de pensar, de saber o que estamos pedindo. Então Jesus orienta os discípulos a fazerem aqui na terra assim como é no céu. Então no céu existe um estado de consciência, sim. A Bíblia diz que nós seremos como Jesus o é. A palavra de Deus diz que assim como ele é, nós também o seremos. E Jesus ressuscitou, veio aparecer aos discípulos, os discípulos o reconheceram e eles, os discípulos, o reconhecem a pessoa de Jesus. Houve aquele momento ali de que Tomé ainda ficou meio duvidoso, será que é um espírito, o que será isso? Mas logo depois, e nós temos passagens bíblicas relatando da comunhão de Jesus, do Senhor falando a eles e a muitos outros, até dezenas e centenas de pessoas, antes dele retornar de vez. Então nós temos passagens bíblicas mostrando que Jesus identifica os discípulos o identificam, e assim como ele é, nós o seremos, ou seja, teremos lembrança, nada foi apagado ali da mente dele. Em Mateus, capítulo 8, versículo 11, diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amados, imagina ter uma profecia dessa e essa profecia não se cumprir por falta de memória. Seria falha do profeta? Seria falha do homem ou falha de Deus? Porque a Escritura diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesas com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Se iremos reconhecer os patriarcas, por que não iremos reconhecer uns aos outros, hein? Se nós teremos a consciência de quem são aqueles que nós nem tivemos contato, estou falando isso para a nossa geração, é claro que aqueles da geração de seu tempo, de cada desses patriarcas que eu citei, eles terão consciência, terão convivido com eles, mas nós que não convivemos, a Bíblia também diz que ainda assim nós o reconheceremos. Por quê? Porque nós estamos falando de um ato celestial, de um ato miraculoso. Deus me ama, Deus te ama. Ele salvou quem eu sou, ele salvou quem você é, por quem você é, pela sua consciência, pela sua alma. O Espírito veio dele, mas ele salvou por quem eu sou, por quem você é. E eu sou salvo por quem eu sou. E você é ou será salvo por quem você é. Apesar da individualidade preservada, nosso caráter será transformado. O nosso caráter será transformado. Deixa eu vos falar aqui, para que não fique um vídeo muito longo. Sim, minha pastora, nós teremos pleno estado de consciência, e o que ocorre é que por vezes nós ficamos assim:
E se eu estiver lá no céu e lembrar daquele meu familiar que não se salvou, que eu tenho a certeza que não morreu em Cristo, morreu professando outra fé, longe dos caminhos do Senhor, fazendo coisas erradas. E aí nós achamos que nós ficaremos chorosos, cabisbaixos. Não, entenda que nós seremos transformados, nós seremos glorificados. Quanto mais o Pai que nos ama, imagina o Senhor, aquele que a Bíblia diz que Ele deu a vida por todos nós, que é o desejo dele salvar a todos, e que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Imagina como ficaria Deus, mas é que nós estamos falando de um estado sobrenatural que nós iremos viver. Nós teremos consciência porque nós estamos ali naquele estado de alegria, na presença do nosso Deus. Se eu lhe encontrar, e eu tenho a certeza que irei lhe encontrar outros amigos e irmãos que já partiram no Senhor, eu sei que eu irei reconhecê-los, eles irão me reconhecer, haverá uma alegria sobrenatural. Mas nós não teremos aquele sentimento de pesar, aquele sentimento de lamento. Não, porque nós teremos o nosso caráter, nós teremos uma glorificação em Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Não esqueça, curte o nosso canal, compartilhe o nosso canal. E que Deus te abençoe, que Deus te dê uma tarde excepcional, um anoitecer abençoado e que você possa em paz dormir e em paz se levantar em nome de Jesus.